Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 24 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos falar aqui de Ibovespa, de mini índice, de mini dólar, falar do DI, falar de PTR4, Vale 3, operações que nós encerramos hoje, operação que continua em aberto. Vamos falar também de ações que vocês solicitaram. Lembrando, algumas ações eu tiro porque a liquidez é muito baixa, até o gráfico fica ruim, um gráfico diário, para falar em termos de análise técnica. Usar a análise técnica em cima de ativo de baixa liquidez não é algo tão recomendado, não gera uma relevância tão grande. São ativos mais fáceis de serem manipulados. E eu eliminei um, que foi BBSE3, que já tinha sido comentado na última análise de fechamento do pregão. Mas enfim, se os ativos que eu comentar aqui hoje não tiver na sua lista ali dos ativos que você gostaria de ouvir uma análise dele, comenta aqui embaixo qual ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento pregão, análise de fechamento desta quinta-feira. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa análise de hoje. Já peço a você, enquanto eu rodo aqui a vinheta da análise de fechamento, um joinha, um like, um compartilhamento aqui desse vídeo. Eu agradeço demais sua valiosa audiência aqui. E amanhã, 8h45, estaremos juntos novamente na nossa sala ao vivo. Beleza, então vamos lá começar aqui com o Ibovespa, que hoje caiu 0,35%, superou a máxima do pregão anterior, beleza, confirmou aqui tecnicamente um movimento de alta no gráfico diário, mas perdeu força na primeira resistência testada, que é a média móvel exponencial aqui de 10 períodos. Podemos até também, se eu fosse olhar para um prazo menor, um gráfico de 120 minutos, pegar aqui o que é essa retração aqui, ó, desse movimento aqui inteiro, dessa subida, dessa queda aqui, o que ela representou aqui, essa subida, ó, batida ali no 61,8% de toda, basicamente, essa caixinha de queda aqui. Então, isso é um ponto de resistência em conjunto ali com o ponto da média exponencial de 10 períodos do gráfico diário. Ibov, entre as médias, é aquela região que fica um sinal mais de indefinição, mas apesar do candle de reversão, chamado aqui de estrela cadente, candle de alta, candle de baixa aqui, voltando, fica com a expectativa que a gente possa ter um próximo candle aqui de alta, ou seja, de fazer isso aqui, ó, subiu, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, subiu, corrigiu, e o próximo movimento ser um movimento de expansão. O que vai aumentar a probabilidade dele acontecer? É ter uma hora de pregão gerando um sinal de fundo ascendente aqui, nova máxima na sequência, pregão desta quinta-feira. Então é isso que a gente tem que monitorar aí no pregão dessa quinta-feira, mas por enquanto dentro do movimento de alta, mas ainda sem, se eu olhar, botar o semanal aqui, ó, mas ainda dentro de um movimento de baixo, ou seja, o diário abrindo um movimento de alta, mas o semanal dentro de uma característica de movimento de baixo com máximas e mínimas descendentes. Esse movimento de baixa ainda pode vir a buscar a região aqui em torno de 122.500 pontos, que é uma região mais relevante de suporte, inclusive que seria bem interessante para posicionamento de prazo maior se atingir essa região. Mas também é outro ponto que ele se encontra do gráfico diário, Ibov, que é essa região que gerou sinal de fundo e iniciou o movimento de alta, também é um patamar que pode confirmar lá no semanal um fundo ascendente e dar sequência ao movimento de alta. Então são dois níveis de preço que eu olho com bastante carinho aqui, essa região atual, que já gerou sinal de alta aqui, e o próximo nível, se perder essa mínima aqui, vai aumentar a probabilidade de buscar a região de 122.500, 122 mil pontos, ou seja, a mínima aqui é em 125.875. Enquanto não perder essa mínima, ainda mantemos aí o índice dentro de uma característica de movimento de alta no gráfico diário. Seguindo para os futuros, mini índice e depois mini dólar. Começando com o mini índice que está vindo para fechar na mínima aqui, beleza? Vamos falar o contrário, né? Tá vindo para fechar na mínima, veio aqui, abriu com gap de alta, depois de uma subida um pouco mais travada, perdeu força, volta para cima, pivô de baixa no gráfico de 30 minutos, já perdendo aqui, ó, uma região que não deveria ter voltado para baixo, então já é um indício negativo, ou seja, de perda de força nesse movimento de subida,
mas de qualquer forma, pensando no próximo pregão, isso aqui vai ficando um pouco mais numa correção dessa queda aqui desses 3 candles. Isso aqui é um gráfico de 30 minutos, ou seja, abriu caindo, mantém o foco em buscar a operação de venda, olhando para os suportes aqui na faixa dos 128 mil pontos e depois na faixa dos 127.800. Essa região aqui é uma região de suporte importante. Abriu caindo, já bateu nesse patamar, gerou algum sinal de alta, dá para tentar arriscar alguma compra, tentando pegar um movimento de alta no próximo pregão. Abriu subindo, voltando preferencialmente para cima dessa região aqui, ó, que dá para ver que foi bem testada. Região ali por volta dos 128.570. Vou colocar até no gráfico de 5 minutos, que é isso aqui, ó, 128.570 é por aqui. Abriu subindo, passou desse patamar, sinalizações de alta acima dessa região aqui, beleza, ficaríamos mais focados em buscar a operação de compra. Depois disso, vou falar de dólar, lembrando sempre de deixar o like aí, se a análise está sendo útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço muito. Dólar hoje caindo aí 0,4%, perdendo as mínimas dos pregões anteriores, não perdeu ainda essa aqui, então a tendência, tecnicamente falando, ainda é de alta, mas esse candle perdendo as mínimas anteriores aqui, ele pelo menos ele já deteriora a tendência de alta, ele enfraquece essa tendência de alta, ele cria até uma expectativa de poder quebrar essa tendência de alta e ficar com a tendência mais indefinida. Então é isso que podemos ver aí no dólar, mas de maneira geral não foi legal o dólar chegar aqui, deixa eu só colocar aqui, tirar o ajuste, que não foi legal o dólar romper essas máximas aqui, ó, 1, 2, 3, 4 topos, fechar acima, candle seguinte voltar para fechar abaixo, e o outro candle ainda perder a mínima do candle que for responsável por todo esse rompimento pelo fechamento acima da zona de resistência. Então, de maneira geral, um sinal ali de enfraquecimento da tendência de alta no dólar, mas vamos pegar aqui no gráfico de 60 minutos, por exemplo, olha só, a subida está mais fraca do que ver a queda. Então, se o dólar abrir caindo aqui, gerando sinalização para baixo, principalmente perdendo essa mínima aqui dos 931,5, pegando um gráfico aqui de 30 minutos, ó, tentando gerar fundo ascendente, aí vem aqui, perde essa mínima, foca em venda no dólar, sabendo que vai ter suporte aqui na faixa dos 21,5 e depois mais por volta dos 16,5. Por outro lado, se abre, ganha força aqui para cima, gerando mais um pivôzinho de alta, rompendo essa máxima aqui, foi a máxima do dia, 42,5, dá para olhar um pouco mais para buscar operações na ponta compradora. O ponto negativo aqui, olhando até, ajustando a média, é entre as médias, tá? O que pode ficar um pouquinho enrolado mais o dólar. E amanhã tem divulgação, se eu não me engano, tinha visto hoje pela manhã, divulgação do PIB americano, que deve trazer volatilidade ali por volta das 10h30 da manhã. Seguindo aqui, para a gente falar agora do DI, contrato aqui, que é o DI futuro, que vai se balizando ali pelo DI F26, a gente tem aqui um dia de queda de 0,41%, entre as médias, só ajustar aqui, entre as médias no gráfico diário, enfim, indefinido, lateral movimento, fraquinho para subir, já comentei isso na última análise de fechamento, enfim, nada muito a ser feito no sentido, pode até ter algo aqui para cima que seria até, em termos de tempo e preço, ainda tem espaço para poder fazer isso, buscar um nível de resistência mais acima no gráfico semanal, por volta dos 9,82, até mesmo no gráfico diário aqui por volta dos 9,93, ou seja, nessa faixa aqui de pontos, ainda podendo vir a bater, deixando até um martelinho aqui, superação da máxima desse candle aumenta um pouco mais essa chance, mas de maneira geral, o contexto, olhando para curto a médio prazo, é de ter algo mais para baixo, tá? Então a expectativa é essa aqui em relação ao DI, falando de curto a médio prazo principalmente. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje gerou uma queda de 0,76%. Tecnicamente, ela vai gerando ali uma correção dessa só, gráfico semanal até ampliei aqui para verificar 4 semanas subindo, e tem 3 aqui mais de forma lateral. Que as 4 semanas mais ou menos, né, porque isso aqui já foi aquela semana enforcada ali do Natal, entre Natal e Ano Novo, só foram 3 pregões, volatilidade muito baixa. Mas de maneira geral, 4 semanas e 3 aqui enroladas. Está mais fraco para cair por enquanto, mas está dentro do movimento de queda. E gerou hoje um candle que volta para baixo da média. A perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Quando dá para ver que está fraco para cair, que está fazendo isso aqui, ó. Se fizer isso aqui, ainda mantém um cenário de fraqueza, mas iria ficando mais madura para poder ter um movimento de subida após esse movimento forte de alta.
Qual seria a alternativa para quem está comprado no papel em termos de posicionamento de stop? O mais bem posicionado em 37,22. E se quiser trabalhar com stop mais curto, numa primeira forma, abaixo da mínima de hoje, na formação no topo, vou pegar um gráfico aqui de 120 minutos ou de 60 minutos também, vai ficar claro aqui um fundo aqui assim, ó, que seria o stop aqui embaixo dessa região. Essa seria a principal alternativa. E para buscar alguma compra no papel, tentando pegar um pedaço de um movimento de subida, se gerar um candle de alta aqui no gráfico de 120 minutos no próximo pregão, ou seja, nas duas primeiras horas de pregão, conseguiu gerar esse fundo aqui gerando nova massa, possibilidade de abrir compra com stop aqui embaixo. Seria a alternativa aí de arriscar algo em cima de PETR4. Seguindo para Vale 3, a ação hoje fechou em alta de 1%, mas perdeu força ali em cima da média, também em zona de resistência. Segue também, assim como o índice, apesar do movimento de alta, segue dentro de um movimento de alta no gráfico diário, mas um movimento de baixa no gráfico semanal, barras descendentes. Então, ainda é um movimento de alta. Para quem está comprado no ativo, se quiser trabalhar com stop mais bem protegido aqui, falando de swing trade, quem quiser colocar um stop um pouquinho menor, abaixo desse gap aqui, então ficaria pelo menos abaixo ali de um patamar de 67,98 em 67,97, e a outra alternativa também seria abaixo da mínima do pregão de hoje, se gerar um topinho aí em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Para buscar algum tipo de operação nesse papel, a principal seria, na minha opinião, ali alguma alternativa de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no intraday pelo gráfico 120 minutos, tentando pegar a continuidade do movimento de subida rumo a essa região aqui, ó, na faixa ali dos 72,37. O próximo ativo a ser falado é a Embraer, que bateu no objetivo, a gente fez uma compra aqui nesse pregão e bateu no objetivo nesse pregão mesmo aqui, no pregão de hoje. O objetivo dessa operação foi alcançado, eu vou comentar com vocês aqui o resultado dessas operações. O primeiro da Embraer gerou um ganho de 5,53%, e isso representou no capital total um crescimento de 1%. Beleza, só que tivemos dois stops hoje, que foi o de Viva 3, que bateu quase lá, assim, a mínima foi quase perto do stop, bateu lá, deixou uma sombra inferior, pode ser que eu até consiga fazer isso aqui depois dessa toda essa lateralização, mas enfim, stop eu até não alterei o stop para ficar um pouco mais aqui afastado, mas mesmo assim bateu. Essa operação da Viva 3, que é uma operação mais antiga que a gente tinha aberto, 3,1% de perda na operação, capital total, redução de 0,5%. Então, um capital total reduziu 0,5%. E a outra operação que deu errado foi a NTCO3, que caiu bem no pregão de hoje, ou seja, depois de ter gerado ali, ó, aqui, ó, o teste da região de suporte, pancada para cima, fechamento acima, abrimos compra por aqui e ainda o papel poderia ganhar força para cima, não ganhou força assim, já voltou forte para baixo, agora podendo até ganhar mais força aí para baixo. Queda de 5,38%, encerramos essa posição. Operação com a perda de 4,34% e redução de 0,5%, que é o risco que a gente costuma correr sobre o capital total em cima da operação de swing trade. Então, tivemos duas operações desse jeito e uma operação que foi bem sucedida com 1% de retorno em cima do capital total, ou seja, basicamente zerou o dia aí com essas duas de perda e uma de ganho. Mas seguindo naquela linha de raciocínio que as que dão certo tenta ganhar mais, as que dão errado você tenta perder menos e perdas pequenas que você não vai quebrar a conta e nem vai trazer uma curva bem para baixo do seu capital. Isso é algo importante. O próximo ativo a ser comentado é a operação que a gente continua em aberto, STBP3, fechou aqui praticamente estável, menos 0,1%. Nenhuma mudança em relação à posição ainda comprada em cima desse papel, mas já vai passando aqui um tempo e não está andando. Então é algo que a gente avalia aqui. Se conseguir até romper essa máxima aqui, eu já daria para trazer o stop ou para cá ou para cá, tá? Mas qualquer mudança do stop que a gente venha fazer em cima desse papel, você vai receber aí dentro do aplicativo DV Invest. Itube 4, fechamento do pregão de hoje, queda de 0,46%. A ação perdeu um nível de suporte, está aqui, ó, nível de suporte. Veio para baixo, fechou abaixo, está tentando subir, bateu numa dupla resistência, o que era antigo suporte, mudança de polaridade agora funcionando como resistência. E a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, dois níveis de resistência. E aí essa ação gerou uma perda de força aqui, a perda da mínima desse aqui não aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Está em cima do suporte lá no semanal, em cima da média, mas a correção ainda foi pequena. Seja no preço ou no tempo, mais que esteja testando a média. Então, por enquanto, ainda não consigo
identificar uma oportunidade de compra em cima desse ativo, preço entre as médias, eu prefiro ficar de fora agora de tudo, falando de operação exclusivamente de swing trade. Use Minas que está bem, ó, está gerando um fundo no gráfico semanal, testou a média, está gerando um fundo, a correção foi pequena, mas de maneira geral até se aproximou daqui, ó, basicamente testando aqui essa região, máxima aqui desse topo em 8,27, a mínima aqui em 8,25, né, chamada mudança de polaridade, bateu, gerou sinal de alta, o movimento começou bem fraquinho para cima, mas ganhou força no pregão de hoje. Dá para se ficar atento em termos de buscar alguma entrada se essa ação proporcionar, por exemplo, algo aqui no gráfico 120 minutos como um fundo ascendente. Aí chamaria atenção para buscar uma compra nesse papel. Quem tiver comprado nessa ação, dá para botar o stop aqui, abaixo da mínima desse fundo aqui no 120, que ficaria ali em 8,59. Logo abaixo, então, da mínima do pregão anterior, pregão de terça-feira. E a resistência mais próxima que ela tem pela frente, por volta de R$ 9,34. GGBR4, ativo que no pregão de hoje subiu bem, 2,31%, mas chegou no nível importante de resistência. Então, para quem está comprado, já dá para fazer ali pelo menos colocar um stop aqui abaixo desse gap, 21,39, o início do gap vai até 21,23, mas dá para colocar aí ou em 21,35, pouco abaixo da média, um stop de proteção ou de lucro ou, enfim, de saída da posição comprada que tiver em cima desse ativo. Qual o sinal mais negativo? Seria um fechamento aqui para baixo da média, seguindo de nova mínima, que inclusive chamaria atenção para abrir uma operação de venda em cima desta ação. Mas o ideal é que tenha até uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo. Ou seja, vem aqui, dá uma patinada aqui, depois gera um sinal de baixo para fazer uma venda em cima de GGBR4. Ainda não encaixa para mim a operação de compra no ativo. Por quê? Porque a tendência, por enquanto, é de baixa. O contexto é de baixa, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal. Então, por esse motivo, não encaixa ainda a entrada. Veio aqui para baixo, beleza, ela estava gerando fundo aqui, pode ter algo assim, pode até testar aqui essa região dos 22,15, mas em termos de relações com o retorno. E pelo cenário gráfico, eu prefiro ficar de fora dessa ação por enquanto. E olharia até um pouco mais para a questão que eu já mencionei aqui de venda. EGE3, essa ação conseguiu, pelo gráfico semanal, vir aqui e romper essa máxima de topos anteriores. Beleza, criou-se uma expectativa que poderia fazer isso aqui, ó. Não é que é expectativa, não é aquele negócio, essa análise técnica está apontando que esse papel vai continuar subindo. Não, é só assim, o cenário que ela montou, a gente ficaria atento para o movimento de queda para buscar compra assim que gerasse um sinal de alta. Só que ela não gerou, ela acelerou para baixo. Ela basicamente desarmou aí uma expectativa de poder já voltar muito forte para cima. Então, o contexto não é dos melhores para buscar uma operação de compra pelo gráfico diário. Pelo contrário, eu olharia para a correção aqui para olhar para vender esse papel após aí um sinal de topo, provavelmente na outra semana, porque a correção aqui ainda seria curta, seja no preço ou no tempo, dentro da minha metodologia para fazer uma venda nesta ação. Mas o foco principal seria venda no ativo. Quem tiver comprado, dá para ficar atento aí no teste da média e botar o stop se gerar sinalização de topo descendente. Ou deixar o stop no mínimo abaixo da mínima desse candle aqui, ó, em R$ 40,48. Grendene veio aqui, ó, perdeu essa mínima do fundo aqui, o último fundo que antecedeu a máxima da tendência de alta, quebrou a estrutura de alta, vem patinando para subir. Se continuar patinando aqui, ó, na média, depois gerar um pivôzinho de baixo, dá para abrir venda tentando pegar algo para baixo no papel. Por enquanto, nada ainda a ser feito, na minha opinião. Poxa, poderia comprar o papel se fechar aqui em cima. Eu não gosto ainda do cenário gráfico, muito próximo dos níveis de topos anteriores. Ainda não me agrada para buscar compra nesse ativo, pegando até um gráfico aqui mensal. Só que voltar aqui a questão do ajuste nessa ação. Gráfico mensal, ó, linha de tendência aí de baixa, tendência de alta, enfim, dentro de um processo que não vejo alternativa tão interessante para compra agora não. No máximo ali, ela conseguindo fechar aí acima da média, gerar algum teste de suporte que já é a média, para depois alguma sinalização de alta tentar pegar algo que traga um stop mais curto do que comprar, por exemplo, aqui ou aqui e botar um stop desse tamanho e uma diferença aqui para cá, basicamente de 1 para 1, essa diferença de stop para zona de resistência importante. Então, não encaixa para mim.
IRBR3, ontem teve uma alta muito forte de 10,6%, depois de um longo movimento de baixa que atingiu 31% de queda. Aí veio um único pregão, alta de 10,6%. E o pregão de hoje, a queda de 3,08%. Qual o contexto que nós temos nesse papel? Pegando o gráfico mensal, sinalização, depois do sinal de alta, ela está revertendo o sinal de alta. Reverteu o sinal de alta, perdeu a mínima do sinal de alta, tocando de força em cima da média. Ponto negativo. Gráfico semanal. O que, que nós temos no gráfico semanal? Movimento que veio testar a resistência e o papel cai e perde a mínima do fundo anterior. Qual é a expectativa para cá agora? Apesar desse fundo, é essa ação poder fazer algo assim. Ó, ela vem aqui para perder em definitivo essa região e vira um pouco mais para baixo, podendo retornar para a faixa dos R$ 33. O que, que muda essa expectativa? Olhando agora para o gráfico diário, o que muda principalmente essa expectativa, olhando ali para um nível de resistência, seria ver esse papel novamente para cima no patamar aqui em torno de R$ 44 e proporcionando sinalização de alta na sequência. Porque dentro desse da atual queda, da atual tendência de baixo, por mais que tenha começado forte o movimento, ele pode vir aqui um pouquinho mais acima, mas se fosse para tentar pegar um pedaço desse movimento de subida, a alternativa seria que agora, ó, a compra, a superação da máxima desse candle, stop aqui embaixo e tenta pegar algo para cima. É o que daria para fazer, na minha opinião, com stop mais reduzido, já que o cenário não está apoiando tanto, e tentar pegar algo para cima. E aí, algo para cima até onde? Você pega aqui, dá para jogar um Fibonacci aqui nessa correção. Peguei errado aqui. Dá para pegar o Fibonacci aqui nessa correção, fazer uma projeção alternada. E aí teríamos o primeiro objetivo 42,53, mas principalmente lá nos 44 e 41. Tá? Ou seja, dá para pensar em fazer uma parcial aqui, se pegar esse tamanho aqui de stop, para esse ponto aqui vai dar mais ou menos 1,5, 2 vezes o tamanho do stop, e aqui já vai dar uma relação de retorno de 1 para 3, basicamente. É o que daria para ser feito aí em IRBR3. Lembrando, em termos de tendência do gráfico diário, a tendência é de baixa. Em termos de tendência do gráfico semanal, a tendência está indefinida, ou seja, um movimento mais lateral do preço. Para gerar uma tendência de alta de médio prazo, até para longo prazo, mas principalmente de médio prazo, essa ação precisa romper essa máxima aqui. Precisa gerar um movimento aí de subida que ultrapasse essa máxima aqui, que é de 55,45. Como 4, ação que fechou bem o pregão de hoje, 2,03%, segue dentro de um cenário forte de alta. Não encaixou para mim alguma compra nessa ação, mas para quem está comprado e quer colocar um stop mais bem protegido, aqui embaixo dessa mínima, lá na faixa dos 6,98. Tem resistência aqui nesse topo, que começa no 7,59 e se estende até 7,76. Para uma alternativa de compra nessa ação, pensando em swing trade, eu compraria esse rompimento? Não, eu não compraria esse rompimento. O que eu poderia fazer se eu foco assim, eu vou focar em cima de pomo para buscar uma compra? Se ela gerar, depois dessa subida, um único movimento de subida, o ideal é que aconteça agora uma correção, ou agora, ou mais aqui adiante, alguma lateralização ou queda do preço para tentar pegar algum sinal de alta em cima de um nível de suporte. Pode ser uma resistência que foi superada, pode ser uma média móvel, um gap de alta, enfim, algum nível de suporte para tentar alguma compra, assim como eu mencionei agora há pouco em IRBR3. E por último aqui, vamos falar de 3R, que está dentro de um processo, depois de um gap de alta, a ação fechou ali acima desse nível de preço aqui que eu estou colocando na linha azul. Depois, já no pregão seguinte, voltou para baixo. Aí ficou tentando brigar ali para ficar acima. Ficou um pouquinho, mas já voltou para baixo. Tentou voltar para cima, já voltou para baixo. Tentou subir de novo, já teve um sinal de baixa com um movimento de baixa. Enfim, por enquanto, vai apontando para fechar o gap aqui. Região de suporte que vai de R$ 27,58 a R$ 27,30. O que me interessaria em termos técnicos para buscar uma compra de swing trade nessa ação, ou seja, querendo ficar posicionado de 3 a 10 pregões? Uma sinalização, esse tipo de movimento aqui, superando essa máxima, e o próximo movimento de correção proporcionar, dentro do movimento de correção, um sinal de alta que fosse acima dessa região que eu acabei de traçar aqui a linha. Ó. Ou seja, sinalizações de alta acima dos R$ 29,00, beleza, me interessa por compra. Abaixo, e o foco daria até para olhar um pouco mais para a posição de venda.
É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. A partir amanhã, às 8h45, estarei aqui com vocês, presentes. E provavelmente, eu vou aguardar aí um feedback do Kaique, que está em deslocamento para o Canadá, se ele vai conseguir fazer a live da sexta-feira. Caso contrário, a gente não vai ter live na sexta-feira, tá? Mas se ele conseguir, já fazendo live lá da Era do Gelo, no Canadá, aí a gente mantém a live não só de amanhã, que já vai ser, eu vou fazer, mas também a live da sexta-feira, a partir de 8h45. É isso. Um abraço, deixa um joinha e até amanhã, nesta quinta-feira. Bom descanso e uma ótima quinta para você. Até mais.